mas esse tipo de muleta, esse bastão, né, tão frágil, esse pedaço de vara seca, né, chamado ciência, que as pessoas querem, de todas as formas, apoiar a sua fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre todos nós. Sejam muito bem-vindos ao canal Apologia com P. Eu sou o pastor Paulo Sérgio Batista e queria incentivá-los a compartilhar esses vídeos aí com o maior número de pessoas possíveis, né, a indicar esse canal, fortalecer através de comentários, deixar o seu joinha, se inscrever, enfim, faça com que esse canal cresça em relevância, porque tem muita coisa interessante aqui que nós precisamos compartilhar para que nós cristãos possamos entender a Bíblia melhor e principalmente a relação dela dentro dos seus contextos históricos, sociais, culturais, mas principalmente tomar cuidado com esse canto da sereia que muitos cristãos têm sido seduzidos em tentar harmonizar a Bíblia com a ciência moderna para dar credibilidade à Bíblia. Eu tenho denunciado isso aqui, tenho participado de programas de rádio, tenho participado de programas de TV e denunciando isso no meio evangélico, o perigo que é essa questão, né? A tentativa de dar... Por que a Bíblia é um livro grandioso? Olha, a ciência moderna está comprovando. E é interessante como esse cientificismo, né, essa ideia de que tudo para ser legítimo, verdadeiro, tem que passar pela ciência, lembrando que a ciência muda, teorias e hipóteses científicas caem e deixam então de ser científicas. Então, mas esse tipo de muleta, esse bastão, né, tão frágil, esse pedaço de vara seca, né, chamado ciência, que as pessoas querem, de todas as formas, apoiar a sua fé. Quando eu digo pedaço de vara seca, né, eu não estou dizendo aqui que a ciência não serve, pelo contrário, a ciência é maravilhosa quando ela é usada para o que é devido a ela. O problema da ciência é quando a gente tenta usar a ciência para legitimar a Bíblia, pessoal. Esse é o meu problema aqui, tá certo? Então, o meu problema não é com a ciência em si, mas o que se faz, o que se diz em nome da ciência. É só isso. Eu acho a ciência um conhecimento maravilhoso, não é? Sem um conhecimento científico e tecnológico, vocês não iam estar recebendo, não poderiam, eu não poderia compartilhar com vocês, vocês não poderiam receber essas informações, tá certo? Então, é óbvio que é um conhecimento maravilhoso. Porém, cada coisa dentro do seu quadrado. Tá certo? E aí eu tenho denunciado isso, mostrando que a Bíblia tem um contexto histórico, social, cultural próprio dela, do público de alto contexto, que é o público de alto contexto, pessoas que viveram na época, que receberam o texto. Tá certo? Então, como eles leram? Porque se você falar para mim que Moisés escreveu um texto, né, da lei, que é o texto que nós vamos tratar hoje, que o povo não entendeu e só nós conseguimos entender, aí, meu irmão, fica difícil, fica impossível de aceitar a Bíblia como uma palavra revelada ao seu público de alto contexto. Nós somos o público de baixo contexto, estamos aqui há milhares de anos, literalmente, né, de Moisés, distanciados dele, e precisamos entender isso. Se você não compreender isso, você vai ter muitos problemas, porque você vai passar a sua vida toda querendo harmonizar dois livros. Depois eu vou falar um pouquinho, vou fazer um vídeo ainda sobre a ideia dos dois livros, o livro da natureza e o livro de Deus, não é? E que muita gente gosta de usar para legitimar a relação da Bíblia com a ciência, mostrar os problemas dessa relação dentro da história da ciência, tá certo? Mas isso é um outro vídeo. Então vamos lá. Esse é o nosso quarto vídeo, né, sobre os versículos não científicos da Bíblia. Os versículos que a gente gosta de dizer que são científicos, mas não são. E o versículo de hoje é Levíticos 12:3, né? E a grande pergunta é: o 8º dia da circuncisão era um fato desconhecido pela medicina da época? Somente a partir ali do século XVI, XVII, XVIII, né, que vão ter algumas pesquisas mais voltadas para a questão de micro-organismos, ou que eram, ou como se interpretava isso, mas do 19 por 20 é o que nós vamos ter esse avanço na compreensão melhor da ideia dos micro-organismos, da ideia
higienização, né, de limpeza das mãos, de limpeza de ambientes, dentro do tratamento médico e do tratamento médico-cirúrgico, ou, enfim, hospitalar, tá certo? Que não era conhecido antes, por exemplo, no período da Idade Média, que foi o período que iniciaram os hospitais, tá certo? Mas essa é uma outra história. No texto que nós temos aqui, de Levíticos capítulo 12, diz, e no oitavo dia, 12:3, Levíticos 12:3 diz, e no oitavo dia se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Aí continua, depois ficará ela, a mulher, né, a mãe, 33 dias a purificar-se do seu sangue, nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Tá certo? Então, esse aqui é o texto que eu quero mencionar, porque muita gente tem dito, tá vendo? Eles não sabiam, eles não tinham entendimento nenhum de medicina, de compreensão, de infecção, de doenças, nada disso, micro-organismos, nada disso, né? E de fato, eles não tinham. Eles não tinham a compreensão, né? Porque nós criamos, primeiro apontamos, Galileu Galilei vai lá e aponta o telescópio, né, para o céu, e só tempos depois nós vamos usar lentes, as lentes, lembra do óculos? O óculos foi criado na Itália na Idade Média, né? E nós vamos criar essas lentes para pesquisar coisas terrenas aqui, micro-organismos, e vai se desenvolver, né, o microscópio, e aí nós chegamos à conclusão do que chegamos sobre esses micro-organismos. Legal, essa é uma história que você deve ter estudado na escola, né? Pasteur, o Koch, o Fleming e companhia. Então você deve ter estudado um pouco sobre esses nomes aí. Talvez você não lembre dos nomes, mas você os estudou. E muita gente faz essa relação. Olha, porque no oitavo dia, como eles sabiam, né, que no oitavo dia é o melhor período para esse tipo de cirurgia? Lembrar que era feito com a pedra, né? Então é o melhor tempo onde a criança tem ali, o corpo dela, a melhor capacidade de responder positivamente, né, a qualquer tipo de infecção e aí, portanto, restabelecer a sua saúde e cicatrização mais cedo. Então, algumas pessoas dizem, ninguém conhecia que o oitavo dia esse ápice e fizeram isso daí. E aí só pode ser Deus, né? E a ciência moderna comprovou. Uau, ciência moderna, né? Essa coisa que sem ela não viveríamos, tá certo? E tem muito cientificista aí dentro das igrejas que acreditam que só conseguem ter fé na Bíblia se colocar a lente da ciência. Sem ela, ele não consegue. Mas vamos lá. Será que isso é verdade? Então, primeiro, Moisés, todo mundo aqui já sabe, Moisés cresceu dentro de uma cultura egípcia. Os hebreus ficaram escravos no Egito, mais de 400 anos. E durante esse período de escravidão, eles, obviamente, estavam ali dentro de uma cultura que era uma das culturas mais elevadas no mundo da época, na área de medicina. Tá certo? E essa ideia que eu estou falando aqui para vocês, né? Como sempre, eu gosto de apresentar livros, né? Livros, para a gente ter uma ideia de que essas coisas não vêm da minha cachola, que eu fico aqui tentando inventar história para me opor aos irmãos, né? Eu acredito que esses irmãos são irmãos em Cristo, né? O grande problema é o exagero, como dizia Hegel, o exagero do argumento é que prejudica a causa. Então, assim, vou dar um exemplo para vocês. É uma coleção de 3 livros, o terceiro ainda não saiu, pelo menos eu acho que ainda não saiu até agora, The Medicine of the Ancient Egyptians, a medicina dos antigos egípcios, tá? E aqui eu tenho os dois volumes, foi publicado ali pela Universidade Americana do Cairo, tá certo? E esses 2 livros, eles são livros muito interessantes, por quê? Porque eles tratam aqui exatamente do desenvolvimento da medicina entre os egípcios. Pessoal, nós estamos falando de períodos assim, século 21 a.C., né? Papiro Ebers. Só para vocês terem ideia, olha o que um dos grandes pesquisadores nessa área, o Eugene Stillhall,
E olha o que ele diz aqui, né? Olha o que é mencionado aqui nesse livro. A medicina do Antigo Egito empregava avançadas práticas cirúrgicas, enquanto a prevenção de tratamentos de doenças repousava sobre remédios naturais e encantações mágicas. Tá certo? A primeira parte desse livro foca-se sobre as cirurgias egípcias, tá certo? Traçando um esboço de casos descritos no Edwin Smith Papyrus, ou no papiro Edwin Smith, que detalha um número de doenças listadas por tipo e severidade. Então, esse é o primeiro aqui livro, esse aqui é o segundo, tá? Aqui, o livro contém, no segundo diz, o livro contém traduções comentadas de relevantes partes de 10 antigos papiros médicos egípcios, né, que após vários milhares de anos foram possíveis ser conhecidos pelos doutores, né, e pelo público interessado. E aí ele vai mostrar sobre se aproximar de várias doenças internas, the ancient population, as antigas populações da terra do Nilo, e a aproximação dos médicos, tá? Que sem esse conhecimento mais aproximado das funções internas, que não tinham conhecimento mais próximo das funções internas dos organismos, trataram os aparentes sintomas e deram as doenças e trouxeram, né, da cura com as doenças através de ajuda empírica, verificada e testada por meios de medicina. Então, essa coisa de dizer que antes dos hebreus ninguém tinha um conhecimento mínimo dessas questões é um mito. E esse mito ocorre por quê? Um mito no sentido pejorativo do termo. Por que isso ocorre? Porque a maioria das pessoas, como a Bíblia é o livro sobre o Antigo Oriente mais conhecido, quando a gente fala de papiros egípcios e de grandes descobertas da Assíria, da Babilônia, né, entre os cananeus, pessoal, nós estamos falando do século 19, 20, 19 e 20. Tá certo? 19 e 20. Só que nós temos a Bíblia há milhares de anos. Os judeus já tinham, antes do período de Cristo, não é, o nosso Antigo Testamento, para eles o único, né, o único Testamento, e depois o Novo Testamento. Ou seja, nós temos esses escritos há milhares de anos. E como esses escritos foram escritos que moldaram, né, a cultura ocidental, a religião cristã formou a Europa, né? É preciso o pessoal lembrar disso sempre. Então, a gente tem a impressão de que não havia nada no mundo da antiguidade e que só existia a Bíblia. Porque foi o primeiro contato que nós tivemos, foi com ela. Mas não, pessoal. Existiam vários escritos que foram, principalmente no que diz respeito a esses escritos egípcios aqui, né? Eles são, o Weber Papyrus, o papiro Weber é de 1862, a descoberta dele. Só que ele foi escrito há 21 séculos antes de Cristo. Os escritos de Moisés foram produzidos aí por volta de 14 séculos e meio, mais ou menos. Nós estamos falando de 21 séculos. No século 21 antes de Cristo, eles já tinham esse material sobre medicina. E o que é que o papiro Weber mostra, né? É um papiro gigante, de mais de 20 metros de comprimento, tá? Com 877 casos médicos. 877 casos médicos, de tratamento médico, de doenças internas, de problema de pele, de problema urinário, de cirurgia, de cura de dor de cabeça, de queimadura, de picada de animais venenosos, tratamentos que usavam métodos animais, vegetais, minerais, tá certo? Então, foi simplesmente aí
que Moisés cresceu. E, aliás, esse papiro, o papiro Eber, ele foi escrito em linguagem hierática, que é a linguagem sacerdotal. Ok? Não foi em hieróglifo, foi em hierático, a linguagem sacerdotal. Moisés cresceu nessa cultura, numa cultura elevadíssima. E Deus, não é? Esses escravos que saíram também cresceram nessa cultura. A Bíblia não está reverberando uma profecia sobre como seriam os micro-organismos, como eles surgiriam. Nada. A Bíblia está simplesmente falando dentro do seu contexto, que ele já conheceu. Os egípcios já praticavam circuncisão. É interessante que o Strauhall, nesse livro aqui, nesse volume, né, ele mostra um desenho, né, que tinha sido interpretado como de circuncisão, mas ele põe assim, a cena de uma circuncisão entre aspas, porque algumas pessoas têm questionado, considerada ser uma das poucas descrições de um procedimento cirúrgico em relevo egípcio. Tem recentemente sido reinterpretado como uma cena de lavagem ou de purificação ritual, tá? Então, assim, não se tem dúvida que os egípcios praticavam circuncisão, tá certo? Não se tem dúvida que eles praticavam circuncisão. A dúvida que se tem é se esse desenho que foi encontrado numa tumba, se é de circuncisão, tá? Mas eles não tinham dúvida de que se praticava isso, e nós temos aí conhecimento médico, eles tinham conhecimento médico avançadíssimo para essas coisas, tá? Então, nós não estamos falando de um texto que está mencionando algo desconhecido à cultura dos hebreus, porque os egípcios já mexiam com essas coisas. O papiro que foi encontrado foi do século 21 a.C. Não quer dizer que a partir do século 21 a.C. eles desenvolveram isso, pessoal. Quer dizer que esse desenvolvimento já veio antes. Então, nós estamos falando aí de algumas centenas de anos antes de Moisés sonhar em nascer. Século 21, nós estamos falando aí um pouco antes, pessoal, ainda antes do próprio Abraão nascer. Entendem? Então, essas pessoas estavam acostumadas a praticar cirurgias, essas pessoas estavam a criar remédios para tratar as mais variadas doenças. E era óbvio que, mesmo não tendo um entendimento completo do que eram aquelas coisas, aquelas reações, eles estavam também totalmente inseridos dentro da sua cultura, tá? Totalmente inseridos dentro da sua cultura, compreendendo que através de observação, tá? Esse negócio de dizer que a ciência moderna foi que criou o empirismo, né? Análise experimental, bobagem. Bobagem. A ciência moderna, principalmente do século XIX, foi que idolatrou essa visão, tá certo? Mas não que não houvesse, não que não existisse, tá certo? E aí, nesse capítulo 12 de Gênesis, é muito interessante, né? Ele está ali relacionado também a questões de purificação, né? De impureza, porque era um ritual, a mulher, elas quando tinham filhos, né? Ou quando a criança era circuncidada, tinham a relação de sangue, né? Então tinha que ter um tempo afastado ali para a sua recuperação, porque a questão do sangue sempre foi visto como algo, ao fluir, tirava a vida, né? As pessoas morriam ao perder sangue. Então isso sempre foi visto como um certo mistério que deveria ter um certo cuidado, e ali principalmente um ser que estava vindo ali também para fazer parte de uma comunidade, porque não existia esse senso de individualidade no período antigo. Uma Bíblia que eu vou indicar aqui, ó. Você diz, pastor, eu não sei ler inglês, então aqueles livros eu não vou ter muito acesso a essas informações. Faça inglês, estude, né? Para ter acesso a essas literaturas, mas está aqui, a TEB, né? A Bíblia da Tradução Ecumênica, principalmente para você, e aí tem notas interessantes, tá? Sobre esses assuntos, não com detalhes desses que eu trouxe para vocês, porque são outros livros, mas essa Bíblia de Estudo, por exemplo, ela traz aqui informações preciosas sobre, porque ela traz o cânon católico, o cânon ortodoxo e o cânon protestante.
Então você vai ter todos aqui, tá? Para você poder ler, ver as anotações, comparar e pesquisar. Então eu acho muito legal. Muitas notas de estudos sociais, históricos, culturais também. Então vai ajudar você. Fica a dica aqui. Eu vou deixar um link aí para você que quiser adquirir essa Bíblia também, pesquisar, procurar e achar. Que Deus nos abençoe, que Deus possa fazer com que você estude mais e mais e não permita ser conduzido por esse canto da sereia, que é bonito, ele é sedutor, né? Olha, a minha Bíblia é um livro científico, mas ao mesmo tempo falso. A Bíblia foi escrita num contexto, para falar para um contexto, e agora eu aqui, em pleno século 21, preciso agora olhar para esse texto dentro do contexto original e tentar abstrair para mim todas as lições preciosas e eternas do livro de Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortifique, que Deus nos dirija e continue nos orientando na verdade dele. Fui.